Então agora vamos falar de testes com o objetivo de analisar amostras emparelhadas ou relacionadas, em vez de amostras independentes, como nós vimos até aqui. Então, o que é que são amostras emparelhadas? São quando nós medimos o mesmo indivíduo em diversas situações experimentais ou temporais. Por exemplo, uma variável é medida no mesmo sujeito antes ou depois de uma intervenção. Ou outra situação, os indivíduos são recrutados aos pares e fazemos uma correspondência de acordo com uma ou mais variáveis, por exemplo, a idade ou o diagnóstico, ou outras. E então um dos pares recebe um tipo de intervenção e o outro recebe um tratamento alternativo e comparamos os resultados. Estas medições podem ser feitas mais do que duas vezes, mas aqui nesta disciplina só vamos analisar duas medições. Por exemplo, quando uma variável é medida no mesmo sujeito antes, logo depois de uma determinada intervenção e passado algum tempo para avaliar os resultados. Então agora vamos falar da alternativa paramétrica, em que vamos utilizar o teste T-Student para duas amostras emparelhadas. Então aqui vamos ter uma variável dependente, que é uma variável quantitativa medida duas vezes, e um fator implícito que representa as duas medições ou provas. Chamamos fator implícito porque este fator não existe na realidade, não é uma variável, mas o que acontece é que temos duas variáveis, uma para cada medição. O objetivo é comparar as médias de uma variável obtida em dois momentos distintos, ou seja, queremos inferir sobre a igualdade de médias em duas amostras emparelhadas. O pressuposto deste teste tem a ver com a normalidade. Então, nós podemos analisar a normalidade da diferença entre os valores das duas medições da variável dependente, ou então podemos analisar a normalidade das duas medições. Aqui, também neste teste, se a dimensão da amostra for superior a 30, podemos utilizar o teorema do limite central e podemos assumir que a estatística de teste segue uma distribuição aproximadamente normal e podemos utilizar nem mesmo o teste paramétrico. Só uma nota, nós quando as duas variáveis têm uma distribuição normal, a sua diferença também segue uma distribuição normal. Ou seja, ao analisar a normalidade das duas variáveis, das duas medições, a sua diferença também tem uma distribuição normal. Mas pode acontecer a situação em que a diferença entre as duas variáveis tem uma distribuição normal, mas as variáveis originais não têm essa distribuição normal. Por isso, em termos do pressuposto do teste, podemos fazer isto. Uma estratégia é utilizar a diferença. Calculamos a diferença entre as duas variáveis, calculamos isto no SPSS, e testamos a hipótese de normalidade desta variável. Ou então, testo a normalidade das duas variáveis, e se não for normal e a dimensão da amostra for inferior a 30, então vou testar a normalidade da diferença. Então, hipóteses deste teste são semelhantes ao teste T para amostras independentes. Só as amostras é que são diferentes. Então, podemos ter como hipótese nula, em que a média da variável dependente é igual na primeira e na segunda medição, e como hipótese alternativa, a média da variável dependente é diferente na primeira e na segunda medição. Outra alternativa não tão utilizada é quando a média da diferença entre as duas medições é igual a zero. Definimos um teste bilateral, mas, claro, podemos utilizar um teste unilateral se o problema da investigação o sugerir. Ou seja, a estatística de teste é calculada nas diferenças entre os valores das observações, calculamos a média dessa diferença e vamos testar se a média destas diferenças é ou não igual a zero. Então, vamos ver agora aqui um exemplo. Então, nós queremos testar um fármaco para a perda de peso. Então, foram selecionados 30 participantes e as duas situações que nós vamos ter, as duas medições, vão ser, numa primeira situação, no primeiro período, estes participantes receberam comprimidos placebo e noutro período
eles receberam o fármaco. E a nossa variável tem a ver com o peso de cada participante no final destes 2 períodos e queremos fazer a comparação. Então, temos aqui os outputs. Então, podemos analisar aqui a normalidade das variáveis originais ou então a normalidade da diferença entre as duas variáveis. Neste caso, podemos ver, pelo teste Shapiro, os p-values são superiores a 5%. Depois, vamos ter aqui os outputs do teste propriamente dito. Temos as estatísticas da amostra para as duas medições e depois temos a informação sobre os resultados do teste de hipótese. Outputs muito semelhantes aos outros testes paramétricos que nós vimos. Então agora vamos escrever os resultados deste exemplo. Então, a nossa variável dependente é o peso dos participantes medida no final dos 2 períodos, que é uma variável quantitativa, e o fator implícito são os 2 períodos. E queremos verificar se a média do peso dos participantes é igual no final do período, utilizando o placebo e o fármaco. Então, como temos amostras emparelhadas e uma variável quantitativa, vamos aplicar o teste Pi para 2 amostras emparelhadas. Então, o pressuposto vai ser que a variável dependente peso dos participantes tem de ter uma distribuição normal nas 2 medições. Analisando os resultados pelo teste Shapiro, porque a dimensão das amostras não é superior a 30, por isso vamos utilizar este teste, e a hipótese nula é que a distribuição do peso dos participantes aproxima-se da distribuição normal nas 2 medições. Hipótese alternativa, a distribuição do peso dos participantes não se aproxima da distribuição normal nas 2 medições. Analisando os resultados, temos uma estatística de 0.977 com 30 graus de liberdade, o nosso p-value 0.75 para o placebo e para o fármaco temos uma estatística 0.961 e um p-value 0.324. Então podemos concluir que não rejeita a hipótese nula, logo a distribuição da variável dependente é normal das 2 medições. Então podemos prosseguir com a aplicação do teste T. Então agora as hipóteses do teste T. Antes disso, nós também podíamos ver a normalidade pela diferença, mas como já testámos para as 2 variáveis, isto não era necessário, era só uma forma alternativa de fazer a normalidade. Então, a hipótese nula é que a distribuição da diferença do peso dos participantes aproxima-se da distribuição normal, a hipótese alternativa não tem distribuição normal, e aqui os nossos resultados também podemos verificar que esta variável da diferença tem uma distribuição normal. Por isso, podemos aplicar o teste T. Então, as hipóteses para o teste T vão ser a média do peso dos participantes é igual para o período do placebo e do período do fármaco. A hipótese alternativa é que a média do peso dos participantes é diferente para o período do placebo e do fármaco. Olhando para os resultados, temos uma estatística T com 29 graus de liberdade, com o valor de menos 4.14. O p-value correspondente é inferior a 1 milésima. Logo, a nossa decisão é rejeitar a hipótese nula, o que quer dizer que o peso dos participantes é diferente para o período do placebo e do fármaco. Então agora vamos olhar para a estatística descritiva para analisar os resultados. Então, o que é que nós podemos constatar na tabela anterior? Que os participantes depois do período do placebo têm uma média de 116,08 e um desvio padrão de 8,94, tinham um peso superior aos participantes depois do período do fármaco, em que existe uma média de 112,47 e um desvio padrão de 10,43. Então, podemos concluir que o fármaco permite um peso inferior dos participantes que não o consomem. Então, para fazermos isto no SPSS, podemos, através do comando transform compute variável, calcular a diferença, ou seja, nós temos de definir aqui a diferença, o nome da variável, e depois aqui a fórmula
que vamos utilizar com o nome das variáveis para calcularmos esta diferença, ou seja, eu vou calcular o peso de fármaco menos o peso do placebo, mas para fazer o teste podemos utilizar as variáveis originais também. Então, aqui vamos utilizar o comando explore para testar a normalidade, em que utilizamos as duas variáveis, não metemos nada no factor list e escolhemos a opção para normalidade exatamente igual aos outros testes paramétricos. Então, para fazer o teste do SPSS, para comparar as médias, faço Analyze, Compare Means, Per Samples T-Test. Teste T para amostras relacionadas ou emparelhadas. Então, vou colocar cada medição aqui. O SPSS calcula a diferença fazendo sempre variável 1 menos variável 2. Por isso, se eu quiser calcular peso do fármaco menos o peso do placebo, vou meter primeiro a variável do fármaco.